E assim seguimos nosso caminho por esse mar, sempre para diante, até terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, que topamos alguns sinais de terra, ervas compridas a que chamam de botelho. E a quarta-feira seguinte pela manhã, topamos aves, e à tarde ouvemos vista de terra. Um grande monte, muito alto e redondo, com outras serras mais baixas a sul dele e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto o capitão pôs o nome, o Monte Pascoal. E a terra de Vera Cruz. A colonização no Brasil durou 3 séculos. E se deu porque o rei de Portugal, Dom João III, o colonizador, ficou preocupado que aportassem por aqui os holandeses, ingleses e franceses e temia perder as terras para esses países. Daí, em 1530, começou a distribuir as sesmarias, ou lotes de terras aos portugueses que quisessem participar desse novo empreendimento. Nesses 300 anos, passou pelos ciclos do pau-brasil, ciclo do açúcar e o ciclo do ouro ou mineração. A educação no período colonial foi desenvolvida pelos padres jesuítas e centrava-se nos princípios da educação liberal da Idade Média. O método pedagógico utilizado seguia as normas do Colégio de Évora de 1563 e da Ratio Studiorum, manual pedagógico jesuíta do final do século XVI. Para falar do período pré-colonial, período colonial, vamos a 1500 a 1530, né, que foi chamado de o ciclo do pau-brasil, essa árvore famosa que deu nome ao nosso país, que na verdade de onde era tirado o quê? O corante para atingir a roupa dos ricos lá na Inglaterra. Aqui no Brasil, logicamente não tinha escravos, pelo menos ainda, e aí o que acontece? Os portugueses chegaram por acaso, por acidente, que eles estavam indo para as Índias, e aí chegaram nessa terra, nesse país, nesse mundão que tem muita terra por aqui. E aí, mas eles estavam procurando terra não, eles estavam procurando metais. De 1534 a 1536, o rei de Portugal, Dom João III, distribuiu 14 capitanias hereditárias, ou 15, né? E isso a partir do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo em 2 partes, uma para a Espanha e outra para Portugal. Eles eram os donos do mundo. Em 1759, quando o Marquês de Pombal chegou aqui, que mandou todo mundo embora, mas já foi o fim desse processo, enfim, acaba-se aí as capitanias hereditárias. Mas aí a pergunta, Zeca, o legado, o que deixou as capitanias hereditárias? Você conhece, deixou o coronelismo, fala em coronelismo, também tem o mandonismo, o clientelismo, que falando em política não tem como não falar em clientelismo, e o latifúndio improdutivo e a indústria da cana-de-açúcar. No Brasil, a gente sabe do que ele deixou aí, os donos das capitanias. No Maranhão, na Bahia, no Pernambuco, todos os estados têm os seus. A gente sabe que uma das missões dos jesuítas, ao chegarem aqui no Brasil, era de catequizar todo o povo nativo que aqui havia, né? É importante saber o que acontecia ao redor do mundo nesse tempo. Um grande marco era o iluminismo. Portanto, a sua missão dos jesuítas, principalmente, era de catequizar o povo brasileiro. Só que a educação jesuíta, ela foi ficando apenas para quem tinha os poderes, né? De acordo com o padre Manuel de Nóbrega, ele foi o primeiro a elaborar os planos de estudos, que incluía apenas os filhos de colonos brancos, os mamelucos e os filhos dos principais. As mulheres e os negros, eles eram deixados de lado, eles não tinham como estudar. E os jesuítas, eles tinham um plano de estudo chamado Ratio Studiorum, que era apenas para os alunos que obedeciam às regras de provas escritas. Quem obedeciam essas regras que eles colocavam, ganhavam prêmios, mas quem não recebia, quem não fazia essa prova, tinha uma penalidade, entre outras que eles faziam. Bem, o processo da colonização brasileira e a pedagogia jesuítica nos dá o objetivo de compreender uma reflexão crítica da educação dos jesuítas deixadas no Brasil. O período colonial durou de 1500 até a independência de 1822. E a partir daí iniciou-se a fase política do Império, que durou até 1889.
A educação escolar no período político do Brasil, colônia, passou por 3 fases: a de predomínio dos jesuítas, a das reformas realizadas pelo Marquês de Pombal, principalmente a partir da expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal, que ocorreu em 1759. Em março de 1549, com o fim do regime das capitanias hereditárias, chegou ao Brasil o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, que trouxe em sua comitiva seus assessores e seus primeiros jesuítas. Desembarcaram aqui o padre Manuel de Nóbrega e 2 outros jesuítas. Somente mais tarde vieram alguns membros da Companhia de Jesus para ajudar no trabalho de catequização dos índios e na educação dos filhos da elite, os brancos e os europeus. O Edir, meu parceiro, naturalmente os jesuítas deixaram um legado. Quais foram esses legados? Os jesuítas deixaram um legado. Foram eles que criaram as primeiras escolas nesse país e também deixaram o embasamento da fé católica na colônia, ou seja, toda a história da fé católica foi colocada pelos jesuítas aqui no Brasil. Primeiras escolas do nosso Brasil, que aliás depois voltaram aí. Uma coisa, hoje o jesuíta mais importante no mundo chama-se Papa Francisco, tá bom? Para quem não sabe. Inácio de Loyola foi, na verdade, um ex-militar e especialista em tática de guerra e o fundador da Companhia de Jesus, aprovada pelo Papa III. Essa Companhia de Jesus, que são realmente os jesuítas que chegaram ao Brasil em 1549, eles foram os primeiros, responsáveis pelo projeto de educação, podemos chamar de projeto de educação, porque a igreja tinha esse propósito de catequizar. Essa é a proposta verdadeira da igreja através dos jesuítas. E os jesuítas, estrategicamente, como era uma religião e como eles tinham uma habilidade, a principal habilidade dos jesuítas era de aprender o idioma dos índios, essa aproximação através do Tupi-Guarani. Todos eles dominaram muito bem o idioma para se aproximarem, para conquistarem os índios, para catequizarem os índios. Mas durante todo esse processo de evangelização dos jesuítas, eles também foram construindo um patrimônio que criou, de certa forma, poder para eles enquanto instituição e inveja também dos adversários deles. Havia momentos em que eles tinham mais poder do que os próprios portugueses em determinadas áreas do país. Isso criou uma certa inveja dos portugueses. E eles também tinham essa comunicação com os índios, eles eram próximos dos índios, coisa que os portugueses não tinham essa ligação. De maneira que isso criou um desentendimento que foi, com a reforma de Marquês de Pombal, os jesuítas todos foram expulsos, não somente expulsos, mas de certa forma roubados mais uma vez também, porque Portugal ficou com todo o patrimônio construído pelos jesuítas, acho que 210 anos por aí, de construção de patrimônio. Então Portugal ficou com todo esse patrimônio. Com a reforma educacional de Marquês de Pombal, todos os lidos que a gente teve não modificou em nada o que vinha sendo feito pelos jesuítas, que na verdade, como ainda hoje o ensino elitista, porque ele é voltado para as indústrias, ele é voltado para aquelas pessoas que querem ser empregados, Ela não consegue, apesar da própria LDB, que já vem, acho que 96 agora, que diz que a escola tem um compromisso de construir o ser como ser cidadão, a escola não consegue construir. Os maiores bandidos desse país são todos formados. Isso mostra que a nossa educação ela não está conseguindo atingir seu objetivo.